De volta, galera, vamos que vamos. Como já dizia aquele meme, bora, 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 Hadouken! Até pro desafio passado do Street Fighter foi utilizado esse enhancer. Podemos mostrar uns testes para vocês também. Só um easter egg, né, quem sabe. E vamos seguir aqui no nosso cronograma. Então, Cells, check. Deu um, Fiz um primeiro exemplo aqui. A gente pode fazer, eu vou fazer os outros testes de céu aqui, só para dar mais uma refinada. É, então vamos lá, vamos jogar lá no Mid Journey. Aí você vai falar, pô, mas por que a gente não tenta fazer esse céu noturno ou esse céu com outra luz? Por exemplo, amanhecer ou entardecer, né? Então, beleza, bora. Bora, em vez de continuar no upscaler, bora fazer um teste de relight aqui, ó. A gente tem input image, que vai ser... ah, eu podia estar usando essa daqui, né? Eu podia ter pego essa imagem aqui, não essa, né? A nossa última comp, que está aqui com os upscales, né? Posso pegar ela, salvar isso aqui. Até salvar isso aqui numa pasta, já volto. Então, resumindo aqui, céu, dia, aérea V1. Inventei um nome aqui para dentro da minha pastinha demos. Vou ficar salvando por aqui. Ah, vocês não vão ter acesso a esse material, provavelmente, porque senão é muito fácil, né? Isso aqui é um tutorial. Quem sabe, né? Não sei se eu vou dar acesso para vocês. Eu não decido nada disso antes, só depois, né? Esse que é o problema. Mas vamos lá. Então, olha só, pegamos essa imagem aqui. Viajei, né? Às vezes eu me perco. Mas vamos seguir aqui o rolê. É, essa imagem está agora com 2912. Vamos salvar ela em alta. Vou mostrar para vocês como seria esse workflow de relighting. Podemos salvar em PNG? Sim. Mas no meu caso, para ficar mais leve, vou lançar em JPEG. Vai em JPEG e vou chamar... mesmo nome. Beleza. Mesmo nome. E agora, enquanto salva, já está salvo. Vamos arrastar da pasta direto aqui, ó. Cadê essa pasta? Introdução Magnific, aula, demos. Beleza, temos aqui nossa área. Arrasta para cá, input image. Aí aqui a gente tem, olha, transfer light from. A gente pode transferir de um prompt ou de uma imagem de referência. O que a gente vai testar primeiro com o prompt? Ou um mapa de luz. Tá? A gente pode fazer, por exemplo, um gradiente mostrando que a gente quer o sol vindo mais aqui de baixo, né? E fazer o upload. E combinar com o prompt, né? Mas vamos fazer aqui just a prompt. Vamos ver o que acontece. Então vou escrever sunset lighting magic hour é, pam, 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 low lighting não, low lighting não. Vamos colocar mood, né? Warm color, digamos aí yellow tone. Warm color, yellow tone, dá reforçar que eu quero um fim de tarde mesmo. E aí eu coloco aqui, digamos, sunlight coming from the left side of the image, né? Então estou especificando que a luz solar está vindo da esquerda. Tá? Primeiro teste, vamos manter esse prompt do jeito que está. E aí aqui tem a opção Light Transfer Strength, ou seja, quanto que vai transferir do... Só um minutinho. Se você coloca esse valor muito alto, significa que a intensidade do seu prompt, imagem de referência ou light map vai ter. Então, um valor de 0%, sua imagem vai estar igual ao original, 100% vai ter o máximo de transferência possível. Então, vamos manter o que ele sugeriu aqui, 75%. Tem a opção também interpolar do original, né? Interpolate from original, onde os valores mais baixos do slider vão fazer o resultado mais similar ao original. Então, no caso, seria interessante... eu acho legal interpolar do original, mas vamos fazer um teste padrão, sem nada, do jeito que está aqui.
E em estilo, olha, tem várias coisas. Darker but realistic, clean, smooth, brighter, contrasted, HDR e just composition. Vamos deixar no standard, só para facilitar a vida, vai custar 5 créditos. E vamos dar-lhe. Relight, vamos ver o que ele vai fazer. O que eu faria, né, se estivesse no Photoshop da vida? Eu faria isso aqui, olha. Começaria trabalhando, por exemplo, levels não, vamos jogar um color balance, um selective color, uma curva, tá? Por exemplo, vamos começar com a curva. Se fosse um pôr do sol, tá? Eu diminuiria a quantidade de azul, que aí naturalmente já entra um pouco de verde, mas eu não quero verde, eu quero que fique mais avermelhada, mais assim, ó. Mais alaranjada, com um pouco de azul, mas que a gente comece a sentir que é fim de tarde, ó. Uma curva já começa a funcionar. E a gente pode aumentar a entrada de vermelho, digamos, menos vermelho na sombra, mais vermelho na luz, olha. E um pouquinho de verde também. Verde, em vez de ficar baixo aqui no meio tom, a gente dá uma contrastada, ó. Mais cara de 3 horas da tarde, 4, digamos, né? E pra cá já começa a ser um grading mais pra Magic Hour mesmo, assim, aquele magenta bonitaço, de pôr do sol bem extravagante. Aqui é o início, né? Mas a gente tem um problema, que essa imagem ela já tem um contraste de luz que não tem como a gente mudar do zero assim tão fácil, só usando uma curva, tá? Então a gente precisaria, por exemplo, pintar algumas áreas para dar uma fechada maior, né? Um processo de matte painting mesmo. Estou só dando uma explicada básica aqui em como que eu faria isso no Photoshop, não tão rápido, mas eu começaria a pegar uns valores aqui, por exemplo, olha, pegaria um tom de azul nessa imagem e eu teria que dar um jeito de esconder umas entradas de luz, por exemplo. Não deixar entrar tanta luz em algumas partes, para ter mais cara de pôr do sol, né? Então a gente pode fazer essa luz bater mais alta. Então em algumas partes a gente não veria, digamos aqui, tem uma sombra mais esticada aqui também. Enfim, tentar pensar em ir projetando umas sombras. Quanto mais profundo, mais vai ficando clarinho. Ó, posso ir fazendo essa pintura aqui, deixar as coisas com mais atmosfera. A fim de tarde geralmente é mais fácil nesse sentido. Mas quando você tem um asset que você precisa mantê-lo e só mudar a luz, aí o bicho já começa a pegar, né? Passa a ser uma tarefa um pouco mais difícil, principalmente se você tiver que fazer relighting em muita coisa. Mas de grosso modo você pode pintar. E eu já vou escolher um Blend Mode aqui para mostrar para vocês. A gente pode, enfim, às vezes isso aqui já é o suficiente para enganar um pouco. Em vez de usar normal, eu posso usar o Darken. Eu gosto muito do Darken, mas repara, em algumas áreas fica ruim se você usar direto o Darken, olha só. Fica fake, tá? Porque ele mantém uma tonalidade de meio tom e trabalha mais nas altas luzes, ou seja, onde é branco ele escurece, onde é preto ele deixa. Só que isso aqui gera fica com cara de efeito, né? Não é perfeito. Então eu costumo combinar isso aqui. Em Darken seria meu primeiro teste. Eu uso um pouquinho Multiply também, por exemplo. Então faria isso aqui com, digamos aí, uns 40%. A gente pode dar mais uma escurecida. Digamos, usar um Blend If para não escurecer tudo tanto. Então eu faria mais ou menos assim. Então, mais uma forma de ir escurecendo. E aí eu vou vendo se está enganando, se está funcionando, como é que está. Então, olha, combinando os dois aqui. Outro teste, a gente pode usar o Selective Color para colocar um pouco mais de peso nos neutros, digamos. Menos amarelo, menos azul, menos magenta, que seja.
Então, onde está claro vai ficar, digamos, mais ciano, para ter mais cara de sombra. Ó. Coisa de leve, mas isso vai somando. Então, olha só, aqui seria um entardecer. Então, assim, teria muita coisa para arrumar aqui. Uma outra forma seria vir com Color Balance, para somar também esse pensamento de que na luz vai estar mais quente, olha, mais amarelado, mais magenta, mais azul nos highlights. E nas sombras a gente pode tentar deixar mais azul, só que já está muito, né? Então esse Color Balance pode ser usado para marcar um pouco melhor as luzes, digamos, né? Então olha só, aqui que a gente tem agora uma base aqui para o entardecer, visto de cima, tá? Interessante, já dá para começar a brincar. E vamos ver enquanto isso o que ele fez aqui, ó. Surreal, mas não gostei. Ele não mudou nada de direção de luz aqui. Ele até... Ah, tá, ok. Aqui em cima ele fez alguma coisa. Ele colocou o sol, muito amarelo por sinal, e criou mais nuvens, que eu não pedi, certo? Do mais, ele manteve bem a estrutura da imagem, mas vamos seguir, porque isso aqui não ficou bom. Então, change background, vamos deixar aqui não. Preserve details. Ele vai manter o máximo da textura e dos detalhes do original. Então agora em Style, vamos ver se faz alguma diferença aqui. Good with Reference Image. Smooth também. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos usar uma imagem de referência agora. Good with Reference Image. Então, além do... em vez de botar Warm Color e Yellow Tone, tá? A gente vai dizer só que a luz vem da esquerda, que funcionou, ele botou o sol bem ali. Vamos rodar e depois eu faço um teste com a imagem que eu gerei, beleza? Então, tirei ali um parâmetro, que seria o de mudar o background, e vamos lá. E aqui a gente tem um Advanced Settings, olha, quando a gente coloca o estilo Clean, mais coisa para brincar, para estudar. Olha, não sei nem se eu vou ver isso com vocês agora, mas eu já cheguei a dar uma brincada nisso. Vamos começar devagar, né? Então, só o prompt. Vamos dar um relight aqui e ver como é que vai acontecer. Enquanto isso, eu vou salvando esse meu exemplo, que eu vou jogar lá. A gente pode fazer isso em paralelo. Digamos, você vai até onde você consegue. Usando o Photoshop, em vez de usar essa imagem em 100%, eu já vou trabalhar pela metade, que eu não fico gastando muito crédito. Então, eu vou colocar ela em, digamos, 1500. É interessante vocês verem também que o cálculo de crédito deles tem a ver com a resolução. Então, às vezes, você está usando até 2048 pixels, ele vai, sei lá, te comer 5 créditos. Se você, de 2048, começar a trabalhar com 3000, às vezes ele pula de 5 para 20 e nem vale a pena. Então, dá uma olhada para vocês entenderem como é que funciona esse cálculo para otimizar o gasto de vocês, de créditos, né? Vamos embora aqui, deixa eu salvar essa. Em vez de botar aérea, cena de aérea, eu vou chamar entardecer aérea V1. Em vez de V1, eu boto V2. A gente cria um padrãozinho aqui de nomenclatura para facilitar a nossa vida. Deixa eu só fechar um programinha aqui que eu adoro, mas eu não estou querendo muita interferência dele agora. Já estou me policiando para gravar menos, né? Fazer umas pausas boas. E salvei, legal. Salvei, mas eu vou voltar atrás aqui, checar o resultado dele, que eu já estou vendo que ficou bem mais legal. Olha só. É disso aqui que eu estou falando, galera. Tá vendo? Isso aqui para mim é o poder da inteligência artificial, tá? Para fazer isso aqui na mão ia demorar bem mais, hein? Mas é aquilo, não está próximo do que eu pedi, do que eu queria, que era algo mais próximo disso aqui, digamos, né? Só que com menos aspecto artificial de tratamento.
pesei a mão aqui porque eu vou mostrar para vocês justamente o que acontece agora quando vocês usam uma reference image. Então, agora que eu tenho a minha reference image para trabalhar, por que ele já não vai direto na minha imagem, né? Então, vamos fazer o input aqui da minha referência, manter o mesmo prompt. O que eu vou fazer? Interpolate from original. Não, vamos colocar 100% vai representar a transferência da imagem que eu fiz aqui, tá? Então vamos manter 75% e em estilo eu vou botar clean, good with reference image. Engraçado que eu não tinha dado input de reference image e ele gerou isso aqui, né? Interessante. Então vamos lá, vou dar mais um relight. Enquanto ele calcula, eu vou tomar um café e já volto. Então, galera, render pronto. Vamos ver. Olha só. Interessante. Já está ficando bem mais bacana do que o outro. Tá? Ele preservou um pouco do azul na sombra, mas está deixando muito escuro esse céu. Então, como é que a gente poderia chegar em algo mais suave? Então, está aqui em Reference Image. Eu posso tentar manter um Interpolate from Original. Ou simplesmente baixar essa imagem aqui e fazer uma comp, né, no Photoshop usando ela, que é também interessante. Então vamos encerrar esse entardecer aqui, olha, que já cobre bastante tópico novo. Vamos baixar ele para vocês verem o que aconteceu. Olha só. Vocês veem qual é a resolução, né? Essa imagem que eu fiz o relight, ela está com quanto de resolução? Baixei ali, vamos ver, vamos checar. Downloads. Se esse meu download sempre me leva para o caminho errado. Deixa eu ver se é esse aqui. Bora lá? Então, repara que o relighting ele está vindo com uma resolução baixa, tá? Menor do que eu mandei, está vindo em 1024, tá vendo? Por 568, por isso que é barato. Tomara que um dia ele preserve exatamente os detalhes da original e só realmente, tipo assim, detalhe de estrutura, né? Que é o que está acontecendo aqui. Respeitou bem a estrutura, só que não veio com a mesma resolução. Então, não é uma coisa que ainda assim está cravado no original, porque eu não estou vendo aqui no Relight uma opção de fazer isso com muita resolução. Tomara que a gente tenha isso, né? Porque quando eu chego aqui eu coloco, vou precisar fazer um upscale nisso. Esse é o resumo da ópera. Eu tenho esse Relight pronto, show de bola. Gostei, eu posso dar um coraçãozinho nele. Mas aí eu vou ter que trazer ele para cá. Então, o que acontece? Eu preciso dar um upscale de novo nesse Relight aqui. Então, olha como é que também o processo não é tão fácil assim, ó. Tá? Ele ajuda muito, mas você precisa entender. Estou mostrando para vocês a realidade da coisa. Não é a maravilha dos mundos, mas já ajuda muito. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Tenho essa imagem 1500 e eu tenho o render que me foi gerado lá de 1024. Que está aonde? Está aqui, ó. Então, vou usar o próprio render de 1024 para cá, ó. E fazer um upscale do mesmo jeito que eu fiz o outro. Então eu vou usar Nature Landscapes, vou manter o mesmo prompt, ou então eu nem coloco nada no prompt, eu boto só, vamos manter, deixo tudo aqui, bonitinho, Engine também, Automatic, e vamos lá, vamos ver se isso aqui é o suficiente só para ele acrescentar detalhe. Ou então colocar Standard. O Standard é o padrão, né? Deixa eu ver se isso já funciona. Não, estou com receio de torrar meu crédito à toa. Então vou manter isso aqui. Vou manter exatamente o último teste que eu fiz, ó. Vocês podem ir arrastando aqui e rolando, que vocês vão ver. Olha, o último... estava tudo zero. Pronto. Tudo zero.
Ainda não brinquei com os parâmetros, né? Então dá-lhe, vou dar um upscale nesse relighting e já vou preparar o Photoshop para alimentar a minha imagem com mais resolução. Ó. Então aqui, ó, 1024, vamos jogar isso aqui para 2048. Daí a primeira comparação vai ser a imagem do relight com o upscale e depois eu vou arrastar isso aqui e vou jogar no meu entardecer feito na pós, né? Entardecer mais básico, jogo rápido. Então, vamos ver o que ele vai entregar para nós aqui. Ó. Foi bem rápido. Olha só. Bem interessante. Porém, está trazendo as mesmas questões de ter montanha que tinha naquela outra versão, lembra? Então, você vendo, os mesmos problemas que eu tive, eu estou tendo de novo por causa da forma do upscale. Então, minha recomendação aqui seria, faz a mesma coisa. Pega uma versão Nature Landscape, pega uma versão que seria a do 3D Render, que aí você vai ter o mesmo padrão. Então, não vou fazer isso porque, enfim, né, eu acho que vocês já entenderam qual é o pulo do gato aqui. Segue o mesmo padrão que a chance de funcionar e a imagem ter mais coesão ali, ou seja, as nuvens serem parecidas, a composição está sendo respeitada, né? Uma coisa em outra pode mudar, daí você tenta fazer uma comp para isso funcionar, e se não funcionar, enfim, usa de referência, usa para, enfim, tentar convencer o cliente de onde você quer chegar e depois você tenta chegar na munheca, né? Dá teus pulos. Então, olha, downloads, eu vou arrastar para cá o resultado para a gente ver. Olha lá, show de bola. Temos um relighting com um upscale. Então, vou mostrar aqui para vocês o relighting e o upscale. Olha, funcionou super bem em muitas partes. E vamos ver se ele mantém uma consistência. É isso que eu queria mostrar aqui, ó. Para não ter que ajustar na mão o tamanho do entardecer, 2912. Tá, vamos manter 2912. Porque como tem gente que trabalha com tela um pouco mais de resolução, e eu também aqui estou trabalhando em 2560, eu também consigo ver um pouco mais de detalhe, então vamos manter. Ó, já reparei que deu ruim aqui em alguma coisa. O relighting ele deu uma achatadinha, ó. Não está na mesma resolução, que estranho. Reparem, porque, olha lá, não ficou perfeito, né? A comp do projeto. Então vamos tentar deixar isso aqui o mais cravado possível. Realmente eu não sei por que isso aconteceu. O upscale ficou bom, olha, mas ele também não respeitou exatamente o aspect rate, olha que curioso. Enfim, não quero também elevar o nível de perfeccionismo aqui tão bizarro, mas para mim é importante isso. Então, para quem quer um nível de exigência maior, vale a pena. Olha só, para fazer uma comparação aqui da pós inicial do Photoshop, ó. Olha aqui, você tem o Enhance, você tem a pós e tem a versão do Magnific, no caso, né? Então agora, o outro teste que eu vou mostrar, que eu vou fazer com vocês é como é que vou comparar os dois, né? A versão de dia, vamos escolher uma área aqui que esteja interessante, ó, tipo essa aqui. Bora ver como é que está mesmo esse céu. Repara, gente, não é o mesmo algoritmo, assim, eu não sei explicar, né? O resultado não tem uma consistência 100%, tá?
Eu não sei se é porque eu não coloquei 100% de Interpolate from Original. Tá vendo? Olha aqui, ó. Desse para esse, a gente vê que tem coisas que mudaram. Então, se o nível de exigência do teu cliente for uma parada assim absurda, é bom você dar uma repensada em como é que você vai usar é, esse asset aqui. O que eu faria, tá? Eu pegaria, faria uma comp entre os dois. Por exemplo, eu pegaria a minha comp da pós aqui, que ela mantém exatamente a mesma estrutura. Eu vou tentar fazer um enhance dela, tá? Desse arquivo aqui, e compor com esse aqui do Magnific. Então eu pegaria isso aqui, que digamos que eu gostei disso, né? Eu posso trabalhar isso aqui em diversas formas. Eu posso tentar aplicar, digamos aí, como hard light. Vou dar um exemplo, né? Posso aplicar isso aqui com hard light, em vez de usar a pós, né? Peraí. Eu posso trabalhar isso aqui por cima de formas diferentes, né? Digamos, hard light, eu posso tentar usar isso aqui como darken, para ir deixando as altas luzes mais escuras um pouco. E por aí vai. Eu posso tentar acrescentar detalhe de diferentes formas, né? Digamos, multiply também, para pegar mais nas luzes, dar uma fechada. Não, ao contrário. Deixa eu usar o Blend If aqui, olha, para proteger as sombras e pegar mais nas luzes. Mesclar si, né? E por aí vai, olha. Formas de você usar isso aqui como correção de cor. Que aí você não entra naquele dilema. Vai ficar meio nítido em algumas partes que mudou um pouco o design das nuvens, teu cliente pode reparar. Se ele não reparar, mete bronca. Né? Aqui também eu recomendo que vocês façam isso ao resumo da ópera. Eu usaria só essa parte. Óbvio que, né, a gente pode usar de outra forma. Você pode dar um blur em algumas áreas, né? É bom fazer em todas elas, digamos, para que não fique com cara de montanha nessa região. Mas enfim, a grosso modo, eu acho que vocês já pegaram a proposta. Bora ver de teste aqui, olha, para seguir em frente com outro teste de céu. Como é que ficaria essa pós simples que eu fiz aqui, se a gente jogasse ela no Enhance, né, para resolver várias questões, como, digamos, esses probleminhas aqui, os efeitos de Darken, que deu uma clipada, né, cortou um pouco a informação, perdeu a cor. Vamos ver como é que o AI ajuda a gente nesse sentido, né? Então eu vou pegar uma resolução bem baixa, ó, 1024, para fazer esse teste. Então vou jogar terceira aérea pós em baixa. Vou usar sempre a resolução máxima, compressão máxima no caso, né? Alimentar aqui. Então, upload. Então, fazer um upscale do tratamento que eu já tenho, mesmos parâmetros. Só meter bronca. Cadê você? Foi. Vou dar mais um upscale e já estou de volta. Então, mais um teste feito. Bora ver um antes e depois aqui, olha. Fico de cara como que ele resolve algumas questões aqui. Mas reparem o seguinte, ó. O mesmo dilema das montanhas está rolando. Ele está acrescentando uns morrinhos aqui, ó, que não tem no original, né? Mas assim, vamos baixar e ver ali, acho que nem precisaria, mas já deu para entender que ele resolveu muito bem algumas questões. Então eu estou vendo isso aqui como uma ótima ferramenta de ambientação também de algumas áreas. A gente pode tentar implementar isso aqui de um jeito que funcione. Tem vezes que vai ser delicado. E eu vou chegar nessas vezes. Por enquanto a gente está começando pelo fácil, que é a parte orgânica, natureza, onde a questão
perspectiva, formas e não tem muita estrutura que vá trazer problema para a gente. Mas assim, a gente já está vendo aqui algumas questões que podem aparecer, dele interpretar como outra coisa, e você precisa estar ligado, né, para de repente não meter uma montanha onde era para ser a nuvem. Então, assim, minha sugestão aqui é trabalhe parecido, entenda o que você está fazendo para você saber pedir. Então, no meu caso aqui, o que eu faria? Pegaria essa pós inicial, faria uma combinação entre as duas, ó. O que ficar bom da pós inicial com um enhancer bacana, né? Que seja aquele primeiro enhancer que funcionou, que acho que foi o 3D Render. Deixa eu olhar aqui. Então, o que eu faria para fechar isso aqui, ó, pegar essa base que deu certo, que foi o 3D Render. Exato, vou repetir aqui, ó, só mudar. 3D Render, pronto. Dá um upscaler e já vem fazer minha comp. Tem jeito, cara. Tem hora que eu quero mostrar tudo e eu acho que vocês ganham com isso também. Então já vou mostrar aqui o que eu vou pegar desse teste. Olha, eu vou focar nessas áreas aqui, ó. Essas áreas de longe mesmo. Você bate o olho e você já sente o que não está funcionando. Então você já pode focar nessas áreas, ó. O que ficar meio estranho, mesmo aqui, ó, ficou uma coisa estranha, você tenta, olha, aqui também não ficou boa a transição, tenta partir pro resultado do enhancer, que deu essa montanha estranha embaixo, então foca só na nuvem. Aqui também, olha, estava estranho esse detalhe da nuvem, mas o enhancer ele jogou lá para trás, ó, então não ficou tão bom, repara, não ficou tão bom, ele comeu nuvem, tá vendo? Então, seria interessante trazer de volta o original. E aí por aí a gente vai. Tem partes aqui que eu acho que vale a pena testar. Mas assim, no geral, reparem que ele não fez milagre, mas ele ajudou a trazer bem mais detalhe em áreas que eu ambientei mal. Então poderia ter ambientado de outra forma, mas não é um trabalho fácil, tá, galera? Mudar luz de asset, geralmente a gente não faz. Só quando é uma coisa assim muito... quando você tem que fazer matte painting não 3D, o processo vai ser hoje, né? Ele mudou. Já tem ferramentas que você pode tentar um relight. Estou mostrando para vocês que milagre ainda não fiz, mas eu já trabalhei em projetos onde eu fiz sim o relighting da cena dessa forma. Então é um estudo de caso que eu já uso no meu workflow. Então olha, aqui está o exemplo do 3D Render, que eu já baixei, vou alimentar aqui no Photoshop, para quem está acompanhando aí esse processo que está fluindo bem caótico de uma forma, mas ele tem uma lógica, né? Cadê? Downloads, pós, beleza. Eu vou dar um resumão logo mais. Tá vindo em 2K em vez de vir em 2912, né? Então estou dando esse upscale para isso. Então, ó, seria isso, tá? Minha pós inicial. Agora sim faz sentido, né? Eu tenho o upscale usando aqui o 3D Render. Olha como é que está mais interessante. Várias partes estão funcionando melhor, mas ainda assim, olha lá, não é igual, deixando claro com vocês, galera, funciona bem, ele reconhece o pedido aqui da luz vir mais da esquerda, tem muitas features aí de muitos tipos de nuvens que estão sendo bem respeitados no geral, mas ele está mudando sim. A pós que eu fiz não muda, porém ela está deficiente em algumas partes, eu precisaria melhorar muito. E o AI aqui no caso eu estou usando para trazer mais detalhe. O que eu poderia fazer? Usar isso só onde deu problema, que é o que eu já comentei, né? Tentar fazer uma fusão, ver se funciona. Combinar o melhor dos mundos, né? O melhor da tua pós com o melhor do AI. E ver se você se safa. Na pior das hipóteses, o que mudar
você tenta usar um Generative Fill também para dar uma corrigida, ou você capricha mais na comp do, do teu entardecer, né? Abusando aí de técnicas melhores de matte painting. Mas assim, esse seria o processo aqui que eu estou usando para dar o relighting no asset. Eu acho que já é um bom caminho aí para trabalhar. Então tá, para não ficar extenso demais, né? Um resumão desse vídeo foi o que? Comecei a mostrar para vocês como trocar a direção de luz do asset, primeiramente no Photoshop. Então eu fiz uma base aqui chamada de pós inicial, usando alguns efeitos, pintura de layer para abafar mais os highlights e uma outra também para abafar um pouco os meio tons, criar uma espécie de uma sombra volumétrica de leve por cima, e alterei o grading das nuvens usando um Selective Color, um Color Balance e uma curva também, olha, inicialmente. Peguei essa imagem e tratei ela usando o Magnific Enhancer de duas formas, uma otimizando para 3D Render e outra para Nature e Landscape. E aqui no Photoshop eu fiz o blend das duas, mostrei para vocês o que eu achei que funcionou bem em uma e em outra. E aí você pode escolher o melhor dos mundos, né, que funcionou para você. Eu também fiz um teste direto do relighting do Magnific usando uma reference image, né, que foi essa pós que eu tratei, e sem usar reference image, somente fazendo um prompt. Então vocês viram também esse teste. E é isso, galera. Vamos para o próximo. Deixa eu ver qual vai ser a próximo experimento. Podia ser um céu noturno, né? Podia ser um céu noturno. E bora lá, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste agora diferente. Vou pegar uma imagem de referência que não seja a que a gente está trabalhando e ver como é que ele interpreta isso. Beleza? Então, partiu, próxima aula.